Estamos de volta com mais uma entrevista aqui em nosso programa Entre Amigos. Mas antes gostaria de agradecer ao Banese Card, Nova Skin, Vange Produções, Sergipe Eventos, Grupo Miro dos Santos, Sindifisco, Todos Deda e blog do Cláudio Nunes. A alegria é muito grande, até porque se trata de um grande amigo. Nos conhecemos através do Dr. Zé Maria Rodrigues, no Yacht Club, lá pelos idos. Claro que Murilo Melins eu conheço, acho que há umas 3 décadas ou mais, mas eu não gozava daquele privilégio de ter a amizade dele, de ter a simpatia, né, da amizade, de desfrutar de um conhecimento vastíssimo, imensurável, um aconchego, né? E nós nos conhecemos através do Dr. Zé Maria Rodrigues, quando uma certa feita ele encerrava o seu programa O Mirante na Rádio Aperipê, e nós nos deslocávamos da Aperipê para o Yacht Club, onde nós nos conhecemos. Murilo, muito obrigado mais uma vez por sua atenção. Eu que agradeço. Mas antes da gente adentrar, você que é o memorialista, você é quem melhor escreve sobre Aracaju, tanto é que você já está com a 4ª edição ampliada de Aracaju Romântica que Vive e Vi. Eu quero saber a respeito da Academia Sergipana de Letras, que você já tentou por 2 ou 3 vezes? Não, uma vez. Uma só? Uma. Mas foi postergado. Foi garfado, como disse. Foi garfado. Ivan Valença. Outras pessoas em nível nacional, como Mário Quintana, por exemplo, que tentou por diversas vezes e nunca conseguiu. E ele sempre fez aquele célebre poema, né, curtinho, que ele diz: eles que aí estão atravancando minha vida, eles passarão e eu passarinho. Ele quis fazer uma crítica direta àqueles que postergavam e procrastinavam seu nome lá na Academia Brasileira de Letras. E nunca conseguiu o grande Mário Quintana, como diversos outros que se notabilizaram na literatura, no jornalismo, enfim, em nível nacional, e que não conseguiram. Talvez o Mário Quintana tenha sido aquele que mais tentou e que mais bateu de frente. Mas me fale a respeito dessa forma, como foi que lhe garfaram, como disse o nosso amigo jornalista Ivan Valença. Eu concorri com um cearense, um rapaz muito simpático, muito agradável, que é o Domingo Pascoal, nosso amigo. Cearense, de nascimento. Então eu contava com uma vitória, porque os amigos se expressavam a favor da minha candidatura e tal, e o Luiz Antônio disse: não, você vai se candidatar, eu vou dar o apoio, meu grupo, meus amigos vão lhe apoiar. Eu fui à eleição, levei os votos por correspondência. Eu contava, no mínimo, com mais um voto a meu favor de diferença. Mas qual foi a minha surpresa e a de todos, quando apareceu na urna um voto do Dr. Seixas Dória, que eu estava com esse voto e com o encaminhamento de votos que o Seixas Dória tinha mandado para o Luiz Antônio Barreto para me entregar. E agora no requerimento, no encaminhamento do voto, ele disse: deixe de assinar o presente requerimento por motivo de saúde, mas estou enviando minha carteira de identidade. Então eu estava com o encaminhamento e com a carteira de identidade. Aí me resguardei, porque para não levar o constrangimento de um chefe de Estado, que já foi chefe de Estado, estava uma pessoa ilustre, um documento sem assinatura. Certo. Então me resguardei. Como aconteceu com o Dom Luciano, com as pessoas que passaram constrangimento lá em eleições. Eu me resguardei quando vi, por surpresa, para surpresa nossa, de minha e de todos os presentes, apareceu um voto do Dr. Seixas Dória dentro da urna. E foi contado favorável ao Domingo Pascoal. Eu me levantei, Aglaé Fontes e Luiz Eduardo Costa nos levantamos e protestamos, querendo ver o encaminhamento do voto desse voto. O presidente não fez de moco, não atendeu. Fez ouvidos mocos, né? Ouvidos mocos. E o Anderson Nascimento. E o Jacome Góes disse: todo mundo já falou e tal, e deram encerrado a sessão com a eleição, a aprovação da eleição do nome de Domingo Pascoal.
Eu fiquei muito decepcionado, mas lá estava o Sinforme, estavam os jornalistas. O Sinforme disse até que na eleição colocaram as vísceras da academia expostas. E depois surgiram outros artigos, jornais como Corrida de Cavalo, os artigos de Acrísio Torres, que fez 4 artigos chamados Os Acadêmicos de Lagado. E eu fui processado pelo Dr. Anderson porque eu pedi a cópia da ata e o encaminhamento de voto. Então ele disse que eu fiz um artigo, ele não respondeu. Aí eu fui à imprensa com o Luiz Eduardo Costa e escrevemos um artigo assim, um ofício não respondido, dizendo que ele não respondeu. E imediatamente no outro dia ele respondeu o artigo, mas nós já tínhamos feito. E por isso ele moveu comigo uma ação de danos morais, por eu ter abatido a longa moral ilibada dele. Muito bem. A lisura ali na academia, a lisura... No meu caso não houve. Não houve. Alberto Carvalho, o tão conhecido, o intelectual Alberto Carvalho, nunca deu a mínima importância para a academia sergipana de letras. Jacques da Silva Lima também. Jacques da Silva Lima também. Porque acontece esses casos. Acontece esse tipo de coisa. Como aconteceu na eleição de João Oliva, que mandaram até apagar luzes, porque a crise estava fazendo um discurso e acharam que o discurso estava sendo demorado, mandaram apagar luzes. Então, essas eleições assim que ficam sob suspeita. Então são coisas... Porque eu reclamei, Luiz, porque eu pedi a cópia da ata e o encaminhamento de votos, ele veio me processar, dizendo que eu tinha abatido a longa moral ilibada dele. Então, respondi, ganhei em todas as instâncias, ganhei agora no Superior Tribunal. Então, E chegou ao Superior? Chegou, ele recorreu, ia recorrendo. Aí ele estava com... todos os recursos que ele tinha direito, recorri e perdeu em todos. E ganhei agora no Supremo. Ele agora pode recorrer, sabe para onde? O Tribunal de Haia ou então de Nuremberg. É verdade. Só o recurso que ele tem. Murilo, vamos falar um pouquinho a respeito de Aracaju, a mudança da capital, enfim... a Aracaju de hoje, aliás, você tem retratado de uma forma muito fidedigna a Aracaju romântica que vive das décadas de 30, 40, 50, mas existia lirismo naquela época. Muito. Me fale a respeito de Aracaju do passado. Desde o começo quando foi transferido da cidade, houve o primeiro boato de Aracaju. O primeiro boato de Aracaju foi quando o Inácio transferiu a capital para aqui. Aí houve um boato que Dom Pedro II não estava aprovando essa transferência. Esse foi o primeiro boato de Aracaju. E depois houve o Zósimo Lima, o grande Zósimo Lima, o maior cronista de Sergipe e quiçá do Brasil. O Zósimo Lima fez um artigo porque a capital de Sergipe podia ser em Laranjeiras, mas se deu um fato muito interessante, que foi que Inácio Barbosa recebeu a visita do pessoal do Brejo, de Lagarto, foi a São Cristóvão fazer uma visita na Procissão dos Passos, e o Inácio apaixonou-se por uma filha do dono do Brejo. E na outra semana, ou 15 dias depois, aí ele foi pagar a visita. Aí ele foi com uma comitiva para fazer roupas todas. E foi fazer uma visita ao Brejo. E lá, durante o jantar, muita pompa, muito pomposo o jantar, ele, Inácio Barbosa, levantou um brinde e se mostrou apaixonado por uma moça da sociedade laranjeirense que estava ali presente. Aí um sobrinho dela, um primo que não gostou, talvez fosse apaixonado por essa mulher, então levantou-se e disse: certos mulatos querem entrar numa família de linhagem tal. E Inácio Barbosa tomou aquilo para si, encostou-se numa janela, ficou lá triste, chateado, e partiu dali para dormir em Maruim, porque ele ia passar dias lá. Aí nessa mesma noite foi para Maruim, lá.
arquitetou o plano e com certeza para mudança em vez de Laranjeiras para Aracaju. Então é um fato também interessante claro, que merece existir. Agora, na área musical, você conheceu também notáveis músicos maravilhosos, tipo Bicestino, Pinduca, o maestro Pinduca com a sua marimba, né, o seu vibrafone. O Pinduca é vivo ainda, né, Murilo? É vivo, eu comunico com o Pinduca de 15 em 15 dias, nós estamos nos comunicando. Em contato? Em contato. E Bicestino, o Pedrinho Rodrigues, grande sambista que o Brasil teve. Foi o maior sambista do Brasil. Do Brasil. Então eu fui. Nós tivemos um conjunto musical. Eu, João Moreira, violão, Pedrinho Rodrigues, o Birajara 40 e meu canário, um rapaz. João Moura fez parte? Quem? O João Moura, o pai de João Moura não é. O pai do sambista falecido, João Nogueira. Era o Velho Nogueira. Velho Nogueira, ele fez parte nessa ocasião? Não, desse conjunto não. O João Nogueira, ele andava muito, eu via muito, era com João de Cula, com Argolo, Velho Argolo, na casa de Bessinha. De Bessinha, com o Moraes, o grande Moraes era interpretava muito, né? Dorme, fecha este olhar ensardecente, não me escute nostálgico a cantar. Aquelas célebres músicas de Silvio Caldas e Orestes Barbosa. Ele imitava, ele gostava de imitar, interpretar Silvio Caldas. Mas o maior cantor aqui foi Aguinaldo Madureira e Brito. Brito dizia que ele, quando cantava aqui no Coquim Livre, da Barra dos Coqueiros, se ouvia a voz de Brito. Era um tenor muito bom. Tenor. Esse aí ele cantava, mas o Brito e o Madureira cantaram muito no hotel de Rubina, com o festival do hotel de Rubina. Agora, as casas suspeitas, como se dizia naquela... O Xangai, o Miramar, o Bela Vista, né, Chantecler, Alabama, Ferro de Engomar, que eram o quê? É um baixo meretrício ou eram casas Ludwig, as casas daquele tempo, as casas de suspeitos, as boates, eram casas que... Talvez houvesse mais respeito que a sociedade de hoje. A sociedade de hoje é interessante. É claro que a gente, quando fala aqui, a gente tem que ter muito cuidado para não ferir. Claro que a gente também não vai generalizar, não. Mas a mulher está coisificada, se é que existe esse termo. Aliás, a mulher não podemos generalizar. É uma responsabilidade muito grande, mas a mulher está perdendo o pudor. É preciso que nos reportemos a décadas passadas, como o Murilo vai falar agora a respeito dessas casas suspeitas da ocasião das décadas de 40 e 50, parece que ali existia mais respeito por parte das prostitutas que na sociedade de hoje. É verdade, Murilo? É verdade. É verdade. Olha, você tem mulheres como Gilda, como Sufi, Linda, Princesinha, elas não admitiam que você chegasse perto dela e dissesse um palavrão. Sim. Uma pornografia. Uma palavra de baixo calão. Elas não admitiam isso, elas mandavam você se respeitar. Se você fosse dançar agarrado com ela e com aqueles trejeitos, elas não queriam mais dançar com esse esquival, não queriam mais dançar com você. Isso é imoral, eu não quero isso. Então, você ia para as boates para dançar e beber. Tinha as mesas, os garçons, tinha algum show. Quando tinha um show de topless aqui em um cabaré, a polícia ia proibir. Aquele Jorge, dono da... Quer dizer, dentro do cabaré, dentro do cabaré. As dependências na parte interna. Então, o show de topless era proibido pela polícia. Faziam, quando a polícia chegava, terminava. Aqui tiveram um show de Reginaldo Camargo. Até que Candelária, essa mulher que hoje é presidente da Associação das Prostitutas, naquela época, a Candelária, ela veio de Recife em um balé de Mãezinha Gold Show. Era um balé que dançava no Miramar. Então ela veio como dançarina. Ela era artista de circo em Pernambuco e veio para aqui como dançarina. E o balé foi embora, ela ficou e arranjou um rapaz que ela gostou tal, e começou acabou a vida. Ficando. E acabou ficando.
Mas tinha muito respeito, você não... Eu não alcancei não, esses áureos tempos. Pois é. Aliás, quando eu oriundo de Equidaban, cheguei aqui em Aracaju em 1975, a última, né, dessas casas suspeitas foi justamente que eu alcancei, mas não frequentei, foi a Boate Bambu, né? E inclusive tinha um formato de palhas, né? Era de uma tábua indígena. Nós frequentamos outras coisas, né? Outras coisas de menor intensidade, digamos assim, né? Inclusive em Equidaban. E o homem de boa cepa, naquela ocasião, era uma espécie de uma escola. Não é preciso que pessoas nos recriminem por nós estarmos admitindo, sim, o homem de boa cepa, o homem macho, ele tem que passar pelos meretrizes, pelos cabarés. Hoje a coisa está aí muito generalizada, está aí na rua. Ô Ludovico, você vê as mulheres damas, as prostitutas, as raparigas, como chamavam, elas mesmas se autodiscriminavam, elas não tinham, sabe? Olha, quando acabava a retreta na rua João Pessoa e na Praça Jorge Cardoso, quando as senhoras, as madames, as senhoritas viam as vitrines até umas 9 horas, 9h30, que a rua ia ficando deserta, é que elas vinham das casas de prostituição para também ver as vitrines, porque claro, elas eram as maiores freguesas, eram amigas dos comerciantes. Os comerciantes vendiam, eram mulheres tão direitas que os comerciantes vendiam fiado a elas. Isso está aqui no livro Aracaju Romântica, que vive e vi. Pois é, né, vendiam fiado a elas, confiavam nelas. Confiavam e nunca deixaram sem pagar, nunca ficaram sem pagar. Uma outra coisa, Murilo, eu tenho uma das maiores satisfações que eu tenho na qualidade de jornalista, radialista, quando você lançou a primeira edição, aquele da capa azul, né? Eu estava dizendo a Lineu, foi o primeiro jornalista, o primeiro repórter que me entrevistou, foi você. Fui eu E eu passei a frequentar aos domingos a TV, as emissoras de rádio como um todo, mas realmente, e você lembra quando você lançou a primeira edição? Foi em 97, 98, quando foi? Você está lembrado? Foi 2000. Já foi em 2000, né? Pois é, eu ingressei no rádio em 97 e em 2000 você esteve lá na Peripê, eu fiz a entrevista com você sobre o lançamento do livro Aracaju Romântica, que vive e vi. Primeira edição. Livro fininho. A primeira edição, fininho. E daí por diante, graças a Deus, a imprensa como um todo, a mídia, de uma forma generalizada, abraçou essa empreitada, essa ideia. A Gilberto Shoa e a Luiz Antônio Barreto. Claro. Dois exponenciais de nossa cultura, principalmente o Luiz Antônio, saudoso amigo Luiz Antônio Barreto. Murilo, eu gostaria, você acrescentaria mais alguma coisa aqui em nosso programa? Não, Ludwig, eu quero lhe agradecer essa diferença que ele tem comigo, sempre teve. Continuamos a ser amigos, eu estou à sua disposição, você pode me convocar a qualquer hora do dia ou da noite, que eu estarei com você. Muito obrigado. Mais uma vez, Murilo. Pode ter certeza que você encontrará sempre respaldo aqui desse seu amigo. E você agora, sabe que desde... Pois não. Dedicatória para... Sim, pois não. Meu livro, claro, você. Claro. Você tem um... Não, pode tem, ser. mas daqui a pouquinho você faz. Mas antes eu gostaria de agradecer aos nossos telespectadores, mas continuem com a gente. Daqui a pouquinho nós voltaremos, sim, com toda certeza.